Glória a Deus. Deus abençoe, queridas. Tudo bem com vocês? As valentes que permaneceram. Que bom. A gente sabe que em período da tarde, assim, principalmente para a mulher, num sábado, é mais complicadinho um pouco, por causa das funções familiares, algumas também por trabalho. Mas que bom que o Senhor trouxe vocês aqui. Que bom que vocês conseguiram se organizar para estar aqui nessa tarde. Amém? Tem alguém que está aqui agora que não estava aqui ontem à noite? Temos algumas pessoas. Bom, a gente está trabalhando com a nossa amiga querida, a mulher de Provérbios 31. Algumas pessoas acham que ela não é amiga, que ela é inimiga, entendeu? Mas a gente aprendeu ontem que só é desconfortável para a gente aquilo que aponta onde a gente está falhando, né? E a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer avançar e expandir, e, sobretudo, viver o propósito de Deus na nossa vida. Cada um de nós aqui nasceu debaixo de um propósito divino. Ontem a gente falou um pouco sobre o propósito de Deus e como a sua palavra é fundamental para nós sermos moldadas à estatura de Cristo. Ou seja, ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, uma comunidade cristã, não é apenas reter da palavra de Deus algumas coisas com as quais você se identifica, ou alguma coisa que você se interessa. Não é uma fé customizada, mas é uma fé realmente que transforma a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, até aquele grande dia que nós o veremos e seremos como Ele é. Mas até lá, nós estamos sendo aperfeiçoadas, e o Espírito Santo nos foi deixado por Jesus, nos foi outorgado para que Ele molde Jesus em nós. Ou seja, a gente tem que parar de buscar o nosso padrão e o nosso modelo nas revistas, nas atrizes de Hollywood, e olhar para as mulheres da Bíblia, as mulheres piedosas, e entender qual é o propósito de Deus para a nossa feminilidade, desde o princípio, desde o momento em que Deus decreta sobre nós, né? Quando Ele fala, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E a gente precisa de entender a essência disso. Ser ajudadora é mais uma palavra que sofre com a tradução, né? No original, a palavra que foi traduzida como auxiliadora ou ajudadora é Ezer. E essa palavra, Ezer, ela é usada para definir a mulher, no Antigo Testamento, para definir auxílio militar, ou seja, a força de um exército, e ao próprio Deus, no Salmo 46, por exemplo. Então, esse auxílio não é como na nossa cultura a gente enxerga, de segunda categoria, ou alguém que não se preparou o suficiente, então ele vai ser o auxiliar ou o segundo, alguma coisa assim que não tem problema nenhum ser auxiliar, gente, não tem problema nenhum ser o segundo, mas a nossa cultura é tão corrompida, distorceu tanto as coisas, que as pessoas não querem ser comparadas a algo de segunda categoria ou em segundo plano. Só que quando Jesus vem, ele quebra com isso, né? Porque ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então não tem problema nenhum em ser servo. Mas é só te esclarecendo que Deus cria a mulher de uma maneira assombrosa. Para ela ser o quê? Socorro. Para ela ser auxílio. Para ela chegar para resolver problemas. Ela vai ser parte da solução dos problemas. E não vai ser parte dos problemas. O fato é que se a gente não somar com o Espírito Santo de Deus, o diabo não está desperdiçando mão de obra. Pega você para parceira, assim, ó. Você nem piscou e ele já te pegou para parceira. Está usando a sua boca, está usando a sua vida, está semeando no seu coração. Então, a gente precisa se posicionar para que a gente flua e floresça no propósito de Deus e não sirva de cooperadora de Satanás. Você está entendendo? E eu quero te avisar uma coisa, você não fica em cima do muro. Ou você soma com Deus, ou você soma com o diabo. Jesus deixou isso muito claro. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, é muito claro. Se você não servir aos propósitos de Deus e ser intencional em crescer na sua vida espiritual, só no fato de você ficar estacionada, isso já favorece ao mundo das trevas. Está entendendo? Então, essa convocação é para que a gente realmente rompa com a inércia espiritual e que a gente passe a cumprir o propósito, caminhar no caminho, sabe, gente? Seguindo a Jesus é diariamente. A cada dia nós estamos sendo fortalecidos, a cada dia nós estamos sendo aperfeiçoados e ficando mais parecidos com Jesus. Eu ainda não sou o que eu quero ser.
Mas, graças a Deus, eu não sou a mulher que eu era mais. Então, a gente está sempre caminhando, e esse é o desafio. E esse é o chamado do Senhor. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Está cansado? Vem para mim. Está sobrecarregado? Vem para mim. Eu vos aliviarei. Mas não para aí. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o Senhor não apenas nos chama para Ele nos aliviar, mas Ele nos chama para sermos semelhantes a Ele. E é isso que é cristianismo. É isso que é cristianismo, gente. E se tem uma coisa que Satanás gosta, é de um cara que tem o título de cristão, mas faz justamente o contrário do que Jesus faria. Porque ele não é só pedra de tropeço para si mesmo, mas ele se torna pedra de tropeço por todo lugar que ele anda. É isso aí que é ser crente? Estou fora. É isso aí que ser cristão? Estou fora. Né? Que a gente seja perseguido por estar fazendo o que Jesus faria. Que a gente seja mal falado por fazer o que Jesus faria e não por sermos cristãs meia boca. Amém, meninas? Bom, para você que não esteve aqui com a gente ontem, a gente leu todo o capítulo de Provérbios, entendendo que Deus está colocando um prumo para a nossa feminilidade. Ele não apresenta para a gente um modelo impossível. Ele não apresenta para a gente um modelo impossível. Até porque o Espírito Santo nos capacita, nos aperfeiçoa. E Jesus, sim, ele era Deus, mas ele viveu na nossa roupa, na nossa carne, na nossa humanidade. E ele venceu o pecado. Então ele está dizendo para a gente, no mundo vocês terão 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês podem vencer também. Né? Então, a gente tem que parar de dar desculpa para ser aquela mulher carnal, aquela mulher iracunda, para ser aquela mulher que não tem autodisciplina, aquela mulher que não cuida da própria casa, que não cuida da família, que não honra o casamento, aquela mulher que, sabe, a gente está sempre transferindo responsabilidade. Não tem jeito, a gente está em outro país, outro contexto, meu marido é isso, minha filha é aquilo. Não, gente, para de dar desculpa. Vamos parar de, sabe? Vamos parar de dar desculpa, porque a mulher sábia que edifica a casa. Aí, já vem mais um peso nas minhas costas. Mulher já sofre tanto, a gente tem TPM, menopausa, menstruação, a gente que dá a luz para os meninos, e ainda vem essa história da Bíblia, a mulher está... Por que o homem que não edifica a casa? Deixa eu falar. Porque você tem o material. Por isso que ele falou, não é bom que o homem esteja só. O homem tem outra força, o homem tem outro poder, o homem tem outro propósito. Agora, quando tem uma mulher querendo fazer o que é certo dentro de casa, vai dar certo. Ponto final, vai dar certo. É por isso que Satanás sempre mira na mulher, porque se ele tira a mulher do prumo, acabou com tudo. Satanás está mirando em você, minha linda. E se você não discernir o seu verdadeiro inimigo e se reposicionar como filha da luz, para Cristo ajustar a sua casa, o seu lar, seus relacionamentos, o seu desempenho no trabalho, o seu desempenho como esposa, o seu desempenho como filha, o seu desempenho como irmã, na sua comunidade de fé, se você não se posicionar, você vai ser parceira do inferno. Vamos lá. Ontem nós falamos, então, sobre algumas características dessa mulher de Provérbios 31, e nós falamos que ela é segura do seu valor. Você que não estava aqui ontem, nós falamos como ela é segura do seu valor. Depois você pode pegar a mensagem que você perdeu no YouTube da igreja, ok? Deve ser postado, não deve, pastor? Posteriormente eu vou postar no meu YouTube também, mas você já pode, para não deixar esfriar, já pode chegar em casa e assistir a mensagem de ontem que está no YouTube da igreja, ok? Então, segura do seu valor. Nós falamos aqui ontem que nós somos feitas à imagem de Deus, que nós não somos um acidente, que Deus se importa conosco. Nós falamos que nós somos amadas por Deus e nós falamos que nós somos compradas por um alto preço. E tudo isso baseado na palavra de Deus, que nós cremos que é a verdade. Falamos também que essa mulher, segundo o plano de Deus, ela é bondosa e confiável. Então, nós falamos sobre essas características da mulher de Provérbios 31 que o Senhor quer forjar em nós. Nós não somos boas em nós mesmas, mas se nós estamos nos alimentando de Deus diariamente, e nós estamos exercitando intencionalmente a bondade, aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia aponta que é o correto a fazer, que isso vai florescer através da nossa vida.
e é confiável. Então, a gente estava falando no ambiente do casamento, a confiabilidade e também nos outros relacionamentos. Será que nós somos amigas que protegemos segredos? Será que nós somos amigas que temos um conselho sábio? Será que nós somos amigas que pagamos as nossas dívidas, que somos honestas com a maneira como nós vivemos? E também nós falamos ontem sobre saber o valor do trabalho, não nos entregarmos ao desânimo, à preguiça, à apatia. Às vezes a gente cuida muito da casa dos outros, mas não cuida da nossa própria casa, não cuida do nosso próprio ambiente, motivadas pela preguiça. Às vezes uma preguiça até gerada por uma alimentação inadequada. Você come açúcar demais, você vai ter mais dificuldades, você vai ter... se você não se exercita, você vai ficando mais lenta, você vai ficando mais preguiçosa mesmo. E quanto mais tempo você gasta descansando, mais tempo você quer ficar na cama. E as coisas não acontecem, a vida está uma desordem, o caos, e você não consegue, não dá conta daquilo. E a gente também abordou isso, tudo isso à luz da palavra. O que a Bíblia fala sobre a preguiça, o que a Bíblia fala sobre a desordem, e qual que é o propósito de Deus para a gente. E hoje nós queremos continuar dizendo que o quarto ponto, essa mulher... ela é proativa. A mulher, segundo o coração de Deus, baseado no prumo de Provérbios 31, ela é proativa. O que é proativa, Helena? Proativa é que antecipa algo, antecipatório, que tem iniciativa, não atuando apenas em reação a algo. Ela é empreendedora. Então, a mulher de Provérbios, ela é proativa. Onde que a gente vê isso? No verso 14, por exemplo, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. No verso 15, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. 16, ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. O verso 21, não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Então, a mulher de Provérbios 31 quer ensinar para a gente algo, a sermos proativas, a antecipar as coisas. É tão interessante que eu vejo mulheres muito cansadas, elas estão exaustas da sua rotina, e elas, às vezes, trabalham muito fora de casa para trazer renda para casa. Infelizmente, muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. Elas são os chefes das suas próprias casas. Existe essa realidade tão dolorosa nos nossos dias hoje. Mas, gente, o nosso papel em casa, ele é fundamental para o equilíbrio emocional de todos os que partilham do mesmo teto conosco. Então, algumas coisas, algum estresse, muito estresse, poderia ser evitado na nossa vida se a gente fosse mais proativa. Se a gente pensasse melhor antes das coisas acontecerem. Um exemplo muito simples aqui, bem contextualizado com vocês. Aqui está falando que ninguém teme a neve na sua casa, porque toda a sua família anda vestida de escarlate, né? Alguns estudiosos e teólogos dizem até que isso é uma antecipação, né? Esse vestido de escarlate não é apenas literal, mas está falando do sangue de Jesus, né, e tal. Mas vamos nos conter aqui na vida prática dessa mulher, né? Eu já ouvi dizer aqui que algumas de vocês, todo final de estação aqui, tem a liquidação. Não é isso? Então, aquela mulher que é proativa, ela já está ligada. Ela tem filhos, ela sabe que os meninos vão crescer nesse ano, o pé cresce, a roupa, né? Os meninos estão crescendo em estatura, então ela já antecipa. No final desse verão, ela já compra a roupa para o verão que vem. Então ela já planeja. Por quê? Porque o dinheiro dela não é capim, não. Ela trabalha muito para ganhar. O dinheiro de você sabe o valor que ele tem. Não é? Então, nosso dinheiro, gente, não é para o devorador devorar, não. A gente tem que ter sabedoria para administrar. Então, achar o melhor momento para comprar aquilo. Comprar na numeração adequada, entendendo que o filho vai crescer. Então, ele faz uma média de quanto que ele está crescendo. Ou seja, isso é um exemplo simples de como você pode ser proativa.
Ah, eu vou trabalhar a semana inteira muito. Então, eu já sei que eu vou chegar em casa cansada. Então, ao invés de eu me julgar depois do culto no domingo no sofá e ficar vendo televisão que não te edifica em nada, só tem porcaria para sua cabeça, então você levanta, vai lá, descansa um pouquinho, tem um bom papo com a família, desfruta um almoço gostoso com a família. Depois de arrumar a cozinha, você vai planejar as suas refeições da semana. Porque você sabe que a sua próxima semana vai ser muito busy, não é assim que vocês falam? Vai ser muito busy. Então, você vai e vai organizar as refeições de um jeito que fica mais fácil para você preparar uma refeição e colocar uma mesa bonita todos os dias da semana. Mesmo quando você chegar cansada do trabalho. Né? Você entra em acordo com aqueles de casa e fala assim, gente, olha, tem uma tarefa para cada um. Então, para quê? Para casa não ter aquele aspecto de bagunçada. Então, mesmo que você não consiga passar o vacuum todo dia, ou fazer as coisas que você tem que fazer, vocês têm muitos facilitadores aqui, muitas de vocês têm lava-louça. Eu não tenho lava-louça, gente. Que grande bênção que é essa tal de lava-louça. Né? Então, você tem uma lava-louça, você pode planejar, sabe? Não deixa a roupa espalhada no chão, não deixa a coisa virar um caos para tentar arrumar. Então, tem muitas coisas que você pode antecipar. Ah, você quer fazer uma viagem de férias. Eu sonho em ter uma viagem de férias. Sonhe. Gente, sonha. Sonha, pelo amor de Deus, porque Deus realiza sonhos. Eu converso com umas mulheres, às vezes, todo ano, eu e a Edmeia Williams levamos um grupo de mulheres para Israel. E esse ano, a última viagem foi inesquecível. A gente fez as 7 igrejas do Apocalipse. E a Edmeia é uma mestra. Eu fui esperta pra caramba. Alguém falou comigo assim, cola num teólogo e cola num ancião. Ela detesta que eu chamo ela de teóloga. Mas aquela mulher é uma bíblia ambulante, né, gente? Aí, o que eu faço? Colei na Edmeia. Falei assim, olha, eu não sou teóloga e anciã é sua avó. Mas eu não ligo, eu colei na Edmeia, e graças a Deus que Deus me deu esse presente na vida, como eu aprendo com ela, como ela é inspiradora. Ela vai estar aqui com vocês, né, nos próximos dias. Mês que vem, aqui, cola na mestra, gente. Hashtag fica a dica. Vem escutar as mensagens da Edmeia. Ela deu um banho de Bíblia nas 7 igrejas. Eu falei, meu Deus, que delícia, que deleite. E foi uma delícia. Aí a gente começa a postar, para compartilhar com as mulheres, né? A gente fez lives para as pessoas escutarem as mensagens ao vivo. Foi muito bom, muito gostoso. Aí vem aquele papo. Ah, isso aí é só para as ricas, né? Onde que está a rica, eu não sei, gente. Eu moro na zona norte de Belo Horizonte. Uma região tranquila, simples. Eu não moro num condomínio fechado. Minha casa é uma casinha geminada. E eu estou muito feliz. Eu tenho tudo o que eu preciso ter. Não me falta nada. Não me falta nada. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, Helena, fala sério. Gente, tem faxineira já viajou com a gente. Pessoal que lida com faxina no Brasil, você sabe que é diferente do que aqui. Foi com a gente, a Fran, maravilhosa. Então, Deus leva os que são ousados em sonhar, crer e trabalhar. Ela aplicou para isso. Junta o dinheiro, se programa. Para de dar desculpa, gente. Ai, se Deus quiser, um dia eu vou. Esse dia nunca vai chegar. Sabe por quê? Porque se você tem um sonho, você tem que ser proativa. Você tem que estar bom. Quanto que eu preciso para chegar lá? Tanto. Quanto tempo eu vou gastar para juntar tanto? Tanto. Mas começa de algum lugar. Põe o pé, pega um trabalho extra, fala, ó, vou vender Mary Kay. Todo o dinheiro de Mary Kay, Projeto Israel, ou Projeto Paris, ou sei lá o projeto que você tem. Entendeu? Você tem que fazer uma viagem na família, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para de comprar quinquilharia. Investe nos seus sonhos. Investe o seu dinheiro naquilo que realmente vai deixar uma memória, uma marca, um aprendizado. Você vai sair mais alimentada, mais nutrida, mais corajosa, mais... Sabe? Faz bazar de troca. Tanto de roupa que você enjoou. Pega as suas roupas que você enjoou, a amiga que enjoou das roupas dela. Faz um bazar de troca. Faz um culto. Chama as meninas, faz um lanche gostoso, entendeu? Fitness, de preferência. E aí você olha na arara o que te interessa, troca a roupa, não gastou nenhum tostão. A gente tem que ter proatividade, a gente tem que ser empreendedora, a gente tem que... E a mulher de Provérbios é essa que nos inspira. Ela vê uma propriedade, adquire-a. Gente, é tão interessante que o movimento feminista, ele, na sua primeira onda... Um dos requisitos do movimento feminista, um dos clamores, né, do movimento feminista, eles queriam reconquistar
a capacidade da mulher adquirir uma propriedade. Porque o homem se distanciou tanto do projeto de Deus que ele entrou na vibe do abusador. Né? Então, o que acontecia? No final do século XIX, as mulheres, mesmo que elas tivessem dinheiro, não podiam adquirir propriedade. Quem adquiria propriedade ou era o pai e passava para ela, ou era o marido e passava para ela. Né? Mas isso você vê que é uma coisa da queda, porque a mulher de Provérbios vê uma propriedade e adquire-a. Entendeu? Então, ela tem poder de compra, mas ela sabe onde que ela investe. Então, nós mulheres, gente, a gente às vezes se mete em cada confusão financeira, porque a gente acredita que precisa de ter aquela bolsa. Ô, gente, quem gosta de você de chinela havaiana. Aliás, a chinela havaiana aqui é né? Quem gosta de você, não gosta pela bolsa. Se a pessoa se aproxima de você porque você está se vestida, sabe? Você tem aquela bolsa, você tem aquele status, você dirige aquele carro, é amigo coisa nenhuma. É gente interesseiro que está querendo se dar bem. Isso tem na vida, tá? Vai ter. Não liga, não. De repente, Deus vai e traz um bom amigo aí. Vem com interesse errado, vem com a motivação errada, e aí Deus transforma em uma amizade linda. Tá bom? Isso faz parte da vida. Mas o que eu quero dizer para você é, não tente impressionar as pessoas se endividando para ter as coisas para impressionar as pessoas. Invista naquilo que realmente vai gerar memória. Invista para ter férias em família. Gente, olha, eu me lembro que o meu irmão mora aqui nos Estados Unidos. Imagina, eu tenho 4 filhos. Como é que eu faço para trazer 4 filhos para passar férias nos Estados Unidos? Mesmo tendo hospedagem. Primeiro que eu não posso ficar na casa do meu irmão nas costas dele. Eu tenho que contribuir financeiramente. Vem 6 bocas do Brasil para gastar água, luz, comida? Não, eu tenho que cooperar. Segundo, eu preciso... Gasolina, né? Eu preciso voar com 6 pessoas. É caro, né? E eu lembro uma vez que eu e o João economizamos para trazer os meninos para os Estados Unidos. Foi tão maravilhoso. Quando esses meninos vieram. E eu pedindo a Deus para cair neve, para eles verem neve. A neve caiu. Eles conviveram com os primos que eles não tinham... A última vez que tinham visto, tinha 3 anos antes, porque meu irmão já veio com o green card, então ele podia ir ao Brasil, mas também questão de grana, não dava para ele ir no Brasil todo ano. Então, quando a gente veio a primeira vez, foi maravilhoso. Daí, 2 anos, a gente voltou. Deus abriu as portas e a gente realmente priorizou isso. E, na época, a gente não tinha carro. A gente não tinha carro e vinha para casa do meu irmão. E meu irmão falou para mim, Leninha, pelo amor de Deus, Leninha, você está vindo para cá, você precisa de um carro, Leninha. Esse dinheiro que você gastou com passagem dava para comprar um carro. Eu falei, carro tem, carro não tem, carro vem, carro vai, ladrão rouba, carro bate. Agora, a memória que esses meninos estão construindo, nada rouba isso deles, Alexandre. A gente tem que saber onde investe o dinheiro. Tem problema andar de ônibus, não. Vamos embora construir memórias. E graças a Deus, hoje, essas férias agora, a gente estava na casa dele, eu, o João e a Sofia, minha caçula está lá na casa dele ainda, e a gente conversando, e a gente trazendo a memória. Hoje a vida dos meus filhos tomou outro rumo. Miguel e Arthur casaram. Eu não sei quando que eu vou conseguir reunir a família toda de novo para a gente vir. Né? Os meus sobrinhos também saíram de casa. Um está vindo a Marinha, outro é mariner. Enfim... Aí a gente fica pensando, meu pai, a vida mudou, mas que bom que eles têm amizade, que bom que eles são unidos. Eles têm um grupo sozinho no WhatsApp, porque não dá para ter grupo com pai e mãe, né? Então tem o grupo dos primos. E eu fico tão feliz, tão grata a Deus, e pensando, meu Deus, obrigada, porque eu investi o dinheiro no lugar certo. Você precisa ser mais proativa em como você está construindo as suas coisas. Às vezes a gente fica pensando que vai deixar herança para filho. Dá uma boa escola para o seu filho, dá amor para o seu filho, dá educação para o seu filho e ore por ele. Ele constrói o próprio patrimônio. Eu já falei com meus filhos, não espera herança de mim, não. Vou deixar nada para vocês. O que eu vou deixar para vocês é um legado. Eu vou deixar para vocês uma vida de oração, uma vida seguindo a Cristo. Eu vou deixar para vocês a melhor educação que eu consegui dar, a melhor escola que eu consegui investir, a faculdade que eu lutei para pagar até onde deu.
É isso aí que eu vou deixar para vocês. Agora vai embora, é sua vez. Pega que o bastão é seu. Né? Então, pensa em como você está lidando com as suas questões, como você está lidando com a ordem da sua vida. E seja mais proativa, em nome de Jesus. Amém? Ela cuida bem de si. É o nosso próximo passo. Cuida bem de si. No verso 17, o texto diz assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Gente, isso está falando de quê? De atividade. É ruim a academia. Se você gosta, eu te aplaudo de pé. Eu ainda não cheguei. Não, Helena, vai, persevera, que vai chegar um tempo que você vai falar assim: uau, que delícia, estou endorfinada. Não, ainda não cheguei nessa parte. Estou trabalhando para isso. Hoje nós já levantamos, fomos lá na academia do hotel. Depois subimos as escadarias do hotel, 6 andares, 5 vezes. Quando acaba, a gente está como? Mas eu quero minha saúde de volta. Não é isso? Eu quero energia para correr atrás dos meus netos. Eu quero energia para namorar muito com meu marido. Yes! Né? Então, se a gente quer ter saúde, se você quer ter energia, se você quer ter disposição, se você quer ter força para o trabalho, eu quero ter energia para continuar voando, para continuar ministrando, para continuar indo. A gente não pode negligenciar, não, gente. A mulher de Provérbios cinge os lombos de força e fortalece os braços. Vamos embora. Para de preguiça, para de dar pretexto, para de se auto-sabotar. A gente fica se dando desculpa. Ah, mas o meu joelho não aguenta. Faz natação. Caça um trem que você gosta, pelo amor de Deus. Entendeu? Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Você não está numa cadeira de roda. E até quem está numa cadeira de roda consegue fazer exercício, porque tem que desenvolver mais a musculatura superior do corpo. Gente é indesculpável. Vamos parar de dar desculpa? Uma vez eu vi um testemunho da Joyce Meyer, e ela falou assim que ela descobriu um câncer, no auge do ministério dela, um câncer no seio. Aí ela ficou brava com Deus, entre aspas. E ela foi para Deus: Deus, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor, eu mal durmo, eu estou escrevendo livros, eu estou sustentando uma obra na África, eu estou fazendo acontecendo, estou com tantas preleções marcadas, agendadas, estou anunciando a sua palavra, eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu tenho uma vida de oração. Por que eu estou com esse câncer? E segundo ela ouviu a doce voz do Espírito falando assim: o que é, Joyce? Você está querendo que eu te isente da lei da semeadura? Você consome cafeína demais. Você come gordura demais, você come açúcar demais, você não se exercita, você não dorme direito e quer que eu te isente da lei da semeadura? Você está colhendo o que você plantou. A gente quer que Deus cura a gente quando a gente adoece. Minha linda, que você não adoeça. Em nome de Jesus. Repense a maneira como você está vivendo a sua vida. Não, Deus tem um plano. Deus tem um plano sim. Mas você lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Alguém tirou a pedra. Ele podia ter feito assim, ó. E a pedra voado longe? Podia. Ele tem todo o poder. Lázaro podia ter atravessado a pedra. Só que Jesus falou assim: removam a pedra. Tem uma parte que cabe a nós. Tem uma parte que cabe a nós. Sermos bons mordomos do corpo que Deus nos confiou é responsabilidade nossa. Então, cuide de você, minha linda. Vira para essa mulher do seu lado e fala assim: se cuida. Vai fazer seus exames de preventivo do colo do útero, pelo amor de Deus. Vai fazer aqueles exames de mama, pelo amor de Deus. Gente, muitos tumores não levariam à morte se eles fossem previamente descobertos. Vai fazer a colonoscopia, vai fazer o preventivo do útero, vai fazer o exame de mama, vai fazer. É caro. Mas aí você compra uma bolsa da Michael Kors, vai tomar banho, gente. Se você tem uma Ferrari, você não põe qualquer gasolina nela. É ou não é? Então, como é que a gente faz isso com o corpo?
Para Ferrari tem peça para substituir. Se meu coração parar, não tem não. Às vezes até tem, né? Mas não dá tempo. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente cuida mais de coisa material do que é importante para a vida, para a manutenção da vida. Então vamos ter responsabilidade com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos deu. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Aí você fala assim, aí, Helena, tá vendo? Você tá falando que não é para comprar a bolsa do Michael Kors, mas a mulher de Provérbio 31 usa seda, querida. Gente, seda não é questão de status, não. Você já vestiu uma peça de seda e um sintético? Já viu a diferença? Compre menos e compre o que é bom. Linho. Linho. Gente, calor tem que ser linho. Mas não é linho fake, que só parece linho, não. Linho, se vista de linho. Ah, é mais caro. É mais caro, mas se você cuidar muito, você vai ter roupa boa de verão pro resto da sua vida. Ou pelo menos por uns 10 anos da sua vida. O resto é muita coisa, você vai viver muito. Mas assim, uns 10 anos da sua vida você tem, se você cuidar bem das suas coisas. Você põe uma blusa de seda, você não fica depois desesperada. Gente, às vezes você põe uma blusa, tem um aspecto de ser levinha, aquele te assa, de cozinha viva. Entendeu? Então, não é a questão de ser sovina, miserável, não. Você, não vou gastar, porque a Helena falou. A Helena falou que eu tenho que viajar. Não, gente. Você tem que viver bem, minha linda. Deus quer que você viva bem. E para você viver bem, você pode cuidar da qualidade do que você veste, mas não precisa de ostentar. Para de tentar parecer. Seja. Para de tentar parecer rica. Né? Seja. Seja. Gasta menos, investe melhor o seu dinheiro. Não compra, só porque está na promoção, você não compra qualquer coisa, não. As coisas têm que caminhar junto, qualidade, como você cuida das suas coisas para elas durarem mais. Tem perigo você usar a roupa 500 vezes, não. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, já vi esse vestido. Eu assim, e vai ver muito mais. Porque quanto mais eu repito roupa, mais inteligente eu me sinto. Entendeu? Meu dinheiro não é capim, não, gente. Vai. Se roupa não fosse para ser repetida, era de papel. Eu, hein? De onde que esse povo tira isso, meu Deus do céu? Então, está falando aqui, mas também está falando o seguinte, a força e a dignidade são os seus vestidos, verso 25. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Então, em síntese, gente, essa mulher, ela cuida bem de si. Ao dia de amanhã ela não tem preocupações, por quê? Ela está com os exames em dia, ela está cuidando da sua saúde. Ou seja, o dia que Jesus vai chamar a gente não sabe. Mas no que depender da gente, a gente vai estar pronta. O corpo vai estar bom, entendeu? O corpo vai estar bom no que cabe a nós fazer, né? Porque, às vezes, o coração para, não é por causa de cuidado, é porque chegou o seu dia. Entendeu? Às vezes é um acidente que leva a gente para casa, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é, deixa o Senhor te levar para casa, não antecipa, não. Tá bom? Não seja apressada para morrer, não. Ou viver uma vida meia boca, uma vida sempre, os filhos, tudo ajuda a mamãe, né? Mamãe não tem saúde, vai lá pegar a mamãe, mamãe vai arrastando. Eu estou viva, porque o meu tempo ainda não chegou, mas eu estou daquele jeito. Que Jesus encontre a gente em ordem, bem disposta, trabalhando, servindo, abençoando, indo e vindo. Amém? Lá em Provérbios 17, 22, antes de eu ler Provérbios, tem Coríntios, 1 Coríntios, só para a gente arrematar esse assunto, 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente pensa que se relaciona apenas às questões sexuais, né? Então, eu não vou beber, eu não vou me embriagar, eu não vou me drogar, eu não vou me prostituir, eu não vou adulterar, eu não vou usar o meu corpo como instrumento de impiedade, de sedução, né? É isso também, é isso inclusive. Mas está deixando muito claro aqui, vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Então, que vocês vivam de uma maneira, seja cuidando da saúde,
seja organizando a vida, cuidando das finanças, adquirindo coisas, todas as formas, comendo, assistindo, ouvindo conversas, tudo isso tem a ver com a manutenção das nossas emoções. Não coloca lixo para dentro de você, nem na hora que você come, nem na hora que você assiste alguma coisa, afeta as suas emoções, te adoece emocionalmente. Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E lá em Provérbios 17, 22, diz assim: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, gente, inclusive a alimentação e a atividade física, ela libera endorfina, que altera o humor. A minha filha mais velha, ela tem tendência à depressão. Então, ela faz exercício, não porque ela quer fazer, ela faz exercício porque ela entendeu que é para a manutenção das emoções dela, ela precisa de fazer exercício. Às vezes a gente é pronto para tomar remédio, e não precisa do remédio. Não estou demonizando o remédio, não, gente. Tem hora que o remédio vai ser necessário, está tudo bem. Ok? Está tudo bem. Mas muitas coisas a gente pode ajudar o nosso estado emocional, a nossa mente, a maneira como a gente reage às coisas, cuidando da alimentação. Ok? Bom, ela é generosa e atenta à necessidade dos outros. É o nosso terceiro ponto dessa tarde. No verso 20, o texto de Provérbios 31 diz assim: abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Em 1 João 3,18, a palavra do Senhor diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Gente, a mulher, ela foi criada por Deus com sensibilidade. E é tão importante a gente ter o pai e a mãe, porque as questões de generosidade, quem introduz isso nos filhos, quem apresenta esse caminho para os filhos, normalmente é a mãe. O pai vai acontecer isso também se a mãe dele formou isso nele. Mas a mulher, ela é mais atenta ao olhar do outro, à necessidade do outro. O homem, às vezes, ele é muito global, a gente enxerga mais detalhe. Mulher percebe detalhes. Uma vez eu virei para o João e falei: João, você lembra aquele cinto que eu estava usando? Helena, não. Como não? Você nem tentou, João. Helena, homem vê o tudo, o todo. Nota bonito. Mas a gente, esse negócio de detalhe, está combinando com isso, com aquilo, isso quem vê é mulher, Helena. Olha assim, tá bom. Porque mulher tem essa... Ela é aguçada por detalhe. Por isso que tem até a máxima que mulher se veste para outra mulher. Né? O homem não presta atenção nos detalhes, mas a gente presta... Eu cheguei aqui, a irmã falou: não, que lindo o seu colar. Os homens nem sabem que eu estou de colar. É tão interessante isso, né? A mulher presta atenção aos detalhes. Mas não é para a gente ficar invejando, competindo, comparando. A gente presta atenção ao detalhe para saber onde está faltando, onde está precisando, onde a gente pode ajudar. Você vê a sua irmãzinha vindo para a igreja, já sabe que o marido dela está desempregado, está com dificuldades. Os filhinhos estão com os sapatos vencidos, as roupas rasgadas. É para a gente perceber e se apresentar como solução. Não é porque o marido está desempregado, a mulher está desempregada, que ela deixou de ser mulher, ela gosta de arrumar o cabelo. De vez em quando a gente tem que catar uma amiga e falar: vamos para o salão comigo, estou pagando hoje. Ah, vocês gostaram, né? Gente, a gente precisa de cuidar mais umas das outras. A gente cuida muito dos nossos filhos, mas vê o filho do outro passando necessidade, enquanto os seus meninos estão com um armário abarrotado. A mulher de Provérbios é essa mulher que se apresenta. Ela abre a mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados. Se você ler outras partes do texto, ela faz síntese e dá aos mercadores. Ela é uma mulher que está atenta ao que está acontecendo. Quem está precisando? Então eu vou lá para ser solução. Eu vou lá para ser resposta. Deus criou a mulher para ser solução de problemas, resposta para questões.
E não para a gente ficar preocupada só com o nosso umbigo, só com a nossa beleza, só com o botox. Gente, cuida de você, mas cuida dos outros também. Esse é o padrão do amor. Ama o outro como você ama você mesmo. Então, como é que você... Por exemplo, gente, é inadmissível. Você vai fazer uma doação, você dá aquilo que você não usaria mais. Não porque não te serve, mas porque você usou tanto que estragou. Eu me lembro quando teve aquele tsunami na Ásia, há muitos anos atrás, matou milhares de pessoas. A Margareta Adivardhana era uma, não sei se ela ainda atua assim, uma missionária na região da Indonésia e Sri Lanka. E a Margareta falou assim que o coração dela trincou quando chegou o container de doações do Brasil para aqueles que tinham sido atingidos pelo tsunami. Ela só tinha cacareco. E eu vi coisa muito boa sendo doada. Mas sabe o que acontece? Junto com as doações boas, vem os lixos. E as doações boas, quem tá fazendo a triagem, pega para si. Deus tem misericórdia de nós, gente. Deus tem misericórdia de nós. Nós precisamos de nos envolver. Às vezes a gente vai fazer uma coisa no cabelo, paga 300, 400 dólares. Ah, é uma luz, que eu não sei mais o quê, hidratação, papapá, ainda vai fazer a unha, a mão. Você vai lá e paga. Mas na hora de fazer a oferta missionária, você cata as moedinhas de cora no fundo da sua bolsa. Isso não tem nada a ver com o padrão de Deus para nós. Nós seremos abençoadas na medida que abençoamos. Lei da semeadura é implacável. E ela funciona sobre justos e injustos, sobre crentes e não crentes. É igual a lei da gravidade. O seu dinheiro, minha linda, não é só para você. É para você abençoar alguém. E Deus vai te mostrando. Deus vai te mostrando quem que você deve ajudar, como você deve ajudar. Essa igreja é uma igreja missionária. Então, o que não falta aqui é lugar para você ajudar. Então, envolva-se. A gente pensa assim, a igreja vai fazer, a igreja vai fazer, a igreja tem que fazer. Você é a igreja. Você faz parte de um organismo vivo, você está aqui dentro. Você é uma célula desse corpo. Agora, vou cooperar com missões. Vou lá no campo, dar uma folga para o missionário. Vou me preocupar com a minha vizinha, que está em depressão. Vou visitar aquela que está enferma. Abra sua mão para abençoar. Com a sua finança, com o seu tempo, com o seu dom, com o seu sorriso, com a sua mensagem. Para um pouco no seu dia corrido, manda uma mensagem orando por alguém. Olha, Deus me trouxe você a cabeça aqui, fulana. Deixa eu orar por você. Deixa Deus te usar. Abre a boca e ora. Está lembrando muito de uma pessoa? Talvez seja o Espírito Santo te trazendo essa pessoa na mente, porque ele precisa de abençoar essa pessoa e quer usar você. Abre o seu armário. Sabe aquela calça 36 que não te serve desde 10 anos atrás? Ela não te pertence mais, linda. Ela não é mais sua. Libera. Não, mas um dia eu vou emagrecer. Deixa eu te falar, o dia que você emagrecer, o Senhor é abundante. Ele te dá uma nova. Semeia. Lança o seu pão sobre as águas. Gente, e nisso consiste também o nosso contentamento. É tão lindo quando a gente compartilha a vida, o tempo e as coisas que Deus nos dá. Porque vem uma alegria. Quanto mais você retém, mais você adoece. Quanto mais você segura o que é do outro, mais egoísta você se torna. E mais insatisfeita com aquilo que você tem. É impressionante o ciclo vicioso que Satanás faz a gente correr nele, igual a rodinha do hamster. Você segura, não, amanhã pode faltar. Amanhã, não, eu vou precisar. Quando eu emagrecer, eu preciso de ter. Não, gente. Não retém a bênção do outro. Abre mão, semeia.
Investe na vida de outra pessoa como um dia alguém investiu na sua. Seja grato por aquelas pessoas que te servem. Seja grato pelos seus patrões, pelas suas patroas. Para de amaldiçoar o dinheiro que você ganha. Em nome de Jesus. Que o Senhor olhe para vocês e veja, com fulana, posso contar. Ela é abençoadora. Ela é uma mulher que se importa com outras mulheres. Ela é uma mãe que não olha apenas para os seus próprios filhos, mas está atenta à necessidade de outras crianças. Não por coincidência, gente. No livro de Provérbios 31, no capítulo de Provérbios 31, se você abrir a sua Bíblia e se você ler Provérbios 31, no verso 10, deixa eu ver aqui. Verso 8, diz assim, vou pegar a NVI. Provérbios 31, 8 diz assim, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Não está no capítulo 31 à toa, não, gente. Essa é a função da mulher. Nós lutamos pela justiça. Nós denunciamos o abuso. Nós protegemos as crianças. Nós nos envolvemos como Jesus se envolveu. Jesus não ficou lá do céu dando ordem. Ele encarnou para que a gente tivesse vida. E o nosso legado, aquilo que ele nos deixou, é amar ao outro como ele nos amou. Esse é o padrão. Como nós fomos amados é para a gente amar. E como nós lemos no princípio de João. Amar não é só de palavras. Foi o que o João disse aqui para a gente. Não ama só de palavra. Mas ama de fato. Ama com as suas atitudes. Ama servindo. Ama. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. O amor é o que o amor faz. Visite, ore, cante para animar alguém, leia para quem não consegue ler, faça alguma coisa com a vida que Deus te deu. Derrame a sua vida na vida de outro alguém. E eu vou te garantir, quando você faz isso. Gente, teve um grupo que não, de pessoas depressivas que parou de reagir aos medicamentos. E o que aconteceu? Esses médicos se juntaram e falaram assim, nós temos que tirar esse povo da depressão. Levaram esse grupo de pessoas para servir, trabalho voluntário. Cantar em asilo, levar sopão para debaixo do viaduto. Lá no Brasil, você sabe dessa realidade. E essas pessoas começaram a servir com seu tempo, ajudando pessoas mais necessitadas que elas e tal. Resultado da pesquisa, todos saíram da depressão. Quando Deus fala para a gente ser generoso, para a gente dar ao pobre, para a gente acudir o necessitado, não é só sobre ele. Deus vai nos curando enquanto nós servimos os outros. Amém? Feche os seus olhos. E eu quero que você faça essas perguntas a si mesma. Você é proativa? Você consegue antecipar as coisas para apresentar soluções? Como é que está a organização da sua vida? Você tem sonhos? Você tem investido nos seus sonhos? Se planejado, sonhado, colocado em oração diante de Deus? Economizado? Você tem lidado de uma maneira sábia com os recursos que Deus colocou nas suas mãos? Ou você é gastadeira e gasta para impressionar, gasta para parecer melhor para os outros? Nós somos saqueados muitas vezes pelos nossos desejos. Satanás usa os nossos desejos para nos saquear e nos impedir de viver coisas extraordinárias. Você cuida bem de você? Qual foi a última vez que você fez seus exames de check-up? Qual foi a última vez que você fez seu exame de mama, de prevenção de câncer do colo do útero? Qual foi a última vez
que você encarou uma dieta não como uma rival, mas como benefício para o seu corpo. A gente entra em dietas malucas para caber dentro de um vestido de casamento, mas não cuida da saúde. Isso é insensatez. Adote um outro estilo de vida. O que você está fazendo por você, minha linda? Como você tem se cuidado? Cuidar do corpo, cuidar da mente, dos pensamentos, da qualidade dos pensamentos, da qualidade das conversas. Cuidar das suas emoções. A gente tem coisa que não é para a gente assistir, tem discussão que não é para a gente participar, porque nos altera emocionalmente, nos deixa enraivecidas, quebra relacionamentos. A gente tem que ter sabedoria para fechar a boca na hora de comer coisa errada e também de fechar os ouvidos. E a boca também, para não falar bobagem, para ferir outra pessoa, entrar em discussões vãs e tolas. Não cuide só do seu corpo e da sua roupa, não, minha linda. Cuida da sua saúde mental, emocional, espiritual. Será que você ama? Você é atenta à necessidade dos outros? Ou será que você entrou no jogo de Satanás e está vivendo uma vida só para você mesmo? Você só pensa nos seus projetos, nos seus planos, só em si mesma. A gente tem que achar um equilíbrio. Ou a gente se abandona e só pensa nos outros, ou a gente só pensa em nós e abandona os outros. Nenhuma das coisas é saudável. A gente precisa de buscar do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda a ser equilibrada. Eu quero amar ao próximo como eu amo a mim mesma. Eu quero doar para o meu próximo o que eu gostaria de receber como doação. Eu quero investir o meu tempo como outras pessoas já investiram tempo em mim. Eu gosto de receber uma palavra de encorajamento, então eu também me tornarei uma encorajadora. Gente, a gente precisa de buscar equilíbrio para essas coisas. Porque tem mulheres que se matam vivendo para os outros, mas se abandonam. E tem mulheres que se fecharam no individualismo, no egoísmo, e só vivem para si mesmas. E também estão adoecendo do mesmo jeito. Que a gente não nasceu para viver para a gente mesmo. A gente não existe na Terra para viver uma vida egoísta. Isso também tem trazido adoentamento emocional a muitas mulheres. O que você precisa de colocar diante do Senhor hoje? Faça isso nessa oração, nesse momento de oração silenciosa. Vamos falar com o Senhor? Ô Senhor, me perdoa. Eu tenho vivido uma vida muito egoísta, Senhor. Ô Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido uma boa mordoma daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu não tenho cuidado da minha saúde. Eu não cuido da qualidade dos meus relacionamentos. Eu não cuido da minha casa. Eu não estou cuidando de mim, Senhor. Me perdoa. Eu estou sendo negligente com o corpo que o Senhor me confiou. Eu preciso desse corpo para trabalhar. Eu preciso desse corpo, dessa saúde para desfrutar o meu casamento. Eu preciso desse corpo e dessa saúde para servir na igreja. Mas eu tenho sido irresponsável com o meu corpo. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Pai, o Senhor nos conhece intimamente. Cada mulher aqui tem uma necessidade. Cada uma identifica uma necessidade nessa tarde. Eu peço ao Senhor, ó Deus, transforma a nossa mente, faz uma metanoia realmente em nós. Porque um novo pensamento, ele pode produzir uma nova maneira de viver. Que a gente seja contada, Senhor, com aquelas pessoas que, ouvindo a palavra e pondo em prática, constroem a casa sobre a rocha. Ela não será abalada no dia da adversidade. Nós não queremos ser contadas com as pessoas que escutam o que devem fazer, mas continuam vivendo a mesma vida. E no dia da necessidade, da adversidade, da tempestade, a casa não permanecerá de pé. Senhor, nos ajude a sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Nós queremos ser inspiradas e motivadas pela mulher de Provérbios 31.
E nós sabemos que o poder para nós desfrutarmos dessa vida e sermos empoderadas nessa vida é o poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós pedimos ao Senhor, faz essa obra em nós. Nos dê equilíbrio. Nos dê equilíbrio na maneira como nós gerimos o nosso tempo, como nós cuidamos de nós mesmas, como nós cuidamos das pessoas que o Senhor tem nos confiado, dentro da nossa casa e ao nosso redor, na igreja, nos desafios que a igreja tem. O Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, nos faz proativas, nos faz, Senhor, pessoas que cuidam adequadamente do corpo, da mente, da saúde física, emocional, espiritual, e também aquelas pessoas que derramam a sua vida através de atos, não apenas através de palavras, que a gente anuncie o seu evangelho, não só falando sobre o Senhor, mas fazendo o que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente continua de noite, mulheres. Deus abençoe vocês.